Nessa parte da aula, a gente pode explorar um pouquinho mais essas informações, né? Por isso que eu acho importante a gente entender a composição do homem, a unidade mais básica do homem, ou seja, do que ele é feito, porque isso é importante para mostrar como ele funciona, quais são os desafios que ele enfrenta, como que ele deve ser tratado. Então, aqui é que a gente percebe que o homem, ele é três, assim como Jesus, assim como Deus. O nosso Deus, ele não é três, nós não chamamos de trindade. O homem também. Isso é a semelhança de Deus, um dos aspectos da semelhança. O homem é tricótomo, assim como Deus é três, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos o espírito, a alma e o corpo. Quando que o homem está bem? Quando ele funciona tão bem como a Trindade. A Trindade, como é que ela funciona? Nós vemos lá no começo da Bíblia, lá em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que significa isso? Diálogo, entendimento, concordância, respeito. Então, meus queridos, o homem, primeira coisa, ele é três. Se o nosso corpo não respeita a nossa alma, não respeita o nosso espírito, vai ter conflito. Mas da mesma forma, se o espírito também não respeita o corpo, vai ter conflito do mesmo jeito. Vou dar um exemplo para isso, aquela pessoa que ela é tão ligada a Deus, ela se acha tão maravilhosa que ela negligencia o cuidado do corpo para demonstrar uma elevação espiritual que ela não tem. Então, por exemplo, a pessoa que está no grupo de risco, mas ela acha que, como ela é um ser espiritual, ela vai no culto, ela vai em qualquer reunião que tiver aglomeração, porque o espírito dela é que vale, o corpo não vale nada. Também é um desrespeito do espírito, da alma, para com o corpo, também não convém. Da mesma forma que o inverso é verdadeiro. Né? Eu vou comer que nem um louco, ou seja, desrespeitando as minhas emoções, desrespeitando o Deus que está dentro de mim, então eu detono o templo do Espírito Santo porque eu não tenho desrespeitando o meu corpo. Então veja que um lado influencia no outro. Então, como administrar isso, né? Como nós podemos entender melhor essa questão? Vamos buscar alguns exemplos, algumas experiências, né? E como que funciona essa tricotomia para a gente tirar um melhor exemplo. Eu sempre digo para os meus alunos, eu já fiz terapia. Eu tive uma fase de bastante desafios na minha vida, lá para 2005, e eu e a minha esposa fomos fazer terapia. Foi muito bom, porque o terapeuta era cristão, ele fazia terapia em cima da Bíblia, em cima dos valores cristãos. Isso foi muito bom para mim. Mas eu aprendi também a como lidar com a alma. A nossa alma tem características, por exemplo, ela é uma repetidora. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Não, quer dizer, não sou eu que estou dizendo. A alma, ela vive de repetir, porque os movimentos voluntários que a gente faz, por exemplo, aqui a minha mão, eu estou movimentando, é a minha mente, o meu racional que comanda isso. Mas os meus movimentos vitais, a minha respiração, o batimento cardíaco, a digestão, a excreção, tudo isso é comandado pelas emoções. Olha que incrível. O nosso racional comanda só os pensamentos, comanda esses movimentos voluntários, mas tudo que é involuntário é administrado pela alma, pelas emoções, melhor dizendo, né? Aquela parte da alma que está ligada ao espírito. Por isso que Deus comanda a vida, né? Quando ele dá um comando para a sua alma de desligar, ela desliga e simplesmente a pessoa passou, né? E por isso que está nas mãos de Deus
a vida do homem e não nas mãos do corpo, do diabo, né? Ela está ligada à alma. Então a alma é essa repetidora, porque é assim que ela mantém o corpo vivo, é assim que ela mantém a respiração funcionando, os pulmões, o coração, a digestão, todos os órgãos do corpo, todas as células funcionam porque as emoções assim comandam. Só que isso traz algumas consequências. Quando você tem um trauma, quando você tem um mal entendido, porque às vezes até um mal entendido pode contaminar nossas emoções, aquilo tende a voltar muitas e muitas vezes. Então, por exemplo, um dia que você perde aquele parente querido, que eu já dei como exemplo, estava tocando uma certa música. 5 anos depois, quando você ouve aquela música, você sente aquela tristeza de ter perdido o parente. Você nem sabe por quê. Aquela música funcionou como um botão que foi tocado e deu início àquele sentimento de tristeza. Existem registros na alma e ela vai repetir. Toda vez que você ouvir aquela música ou toda vez que você tiver alguma outra mensagem dos 5 sentidos que façam recordar a perda daquele parente, as suas emoções vão se entristecer. Então, por quê? Porque ela é uma repetidora. Então, vamos dizer, no relacionamento de um casal, quando você briga muito com a sua esposa, a esposa briga muito com o marido, que costuma acontecer mais vezes, vocês sabem disso, né? E o que acontece? Você começa a já entrar nessa questão da repetição. Você, ao ouvir a voz da esposa ou do marido, você já supõe que vai vir agressão e você já se prepara para essa agressão e às vezes já reage agressivamente sem sequer ter recebido essa agressão. Então o que está acontecendo? Essa repetição está funcionando contra nós. Por isso que o Senhor, Ele quer limpar o nosso coração. O que fala lá no nosso diagrama da tricotomia, Mateus 5,8? Diz que os limpos de coração verão a Deus. Então Deus está querendo que a gente limpe o nosso coração. Algumas versões falam puros, né? Mas limpos, vamos dizer, limpar o coração. Tirar a raiz de amargura, tirar os ressentimentos, perdoar as pessoas, porque a falta de perdão, ela nos liga àquela pessoa que fez o mal e de uma forma negativa, em que aquilo se repete, aquele sentimento negativo se repete muitas e muitas vezes. Deus quer tirar, os psicólogos, os terapeutas falam ressignificar. Você pegar aquele fato e tirar toda essa carga negativa. Aconteceu, mas faz parte da vida, eu perdi aquele parente, o meu pai já estava velho, já estava com 90 anos, por que eu vou ficar alimentando aquele mau sentimento? Ele cumpriu muito bem a vida dele, já estava sofrendo e tal. Então, nós temos que buscar ressignificar, tirar aquela contaminação, aquela mágoa, às vezes, com Deus. Deus, por que o meu pai? Por que isso só foi acontecer comigo? Isso só vai trazer mágoa, ressentimento, e vai trazer um peso que o próprio fato não tem, porque a alma tem essa questão da repetição. Então, para disciplinar melhor essa questão da repetição, a Bíblia nos ensina, Deus nos ensina a buscarmos limpar o nosso coração, tirar essas coisas negativas. Eu vou dar um exemplo bem doido que aconteceu comigo em 1996. Foi lá uma equipe de pessoas que trabalhavam com a alma, a cura da alma, foi lá na igreja que eu fazia parte. E eles ministraram uma série de coisas, mas em um certo momento veio lá uma irmã e pegou um texto longo e começou a ler. Então aí meu pai e minha mãe se amaram e eu fui concebido, e no primeiro dia tal coisa, no 8º dia tal coisa, depois de um mês e tal. E foi lendo isso e todo mundo com os olhos fechados e interiorizando isso, buscando sentir
como sendo a própria experiência, né? Então é engraçado, é um tipo de regressão, né? Mas uma regressão abençoada, porque feitas por homens de Deus, né? Pessoas de Deus, e no intuito de trazer algum problema que efetivamente aparecesse para ser tratado. E aí eles foram lendo aquela mensagem toda, confesso até que chegou lá pelos 5 meses, me deu um pouco de sono. Quando chegou na hora do nascimento, assim, que ia narrar o nascimento, eu já estava um pouco mais esperto. E quando a irmã disse, e aí eu nasci e você, mamãe, olhou para mim. Quando ela falou isso, aquilo me deu um choque. E todos os meus nervos, assim, eu senti um impacto na minha vida, mostrando algo negativo. E depois, orando e recebendo a ministração ali, Deus me mostrou que a minha mãe sonhava em ter uma menina. E o segundo filho dela, o primeiro já tinha sido homem, o segundo veio homem novamente. Ela teve uma decepção. E aquilo me marcou como pessoa. Um mal entendido, né? Algo que minha mãe sempre me amou muito, me deu muito amor e carinho, mas naquele instante que eu percebi a frustração dela, não com a minha inteligência, mas com as minhas emoções, porque uma criança, depois de concebida, já tem as suas emoções funcionando, mas o seu racional ainda não, ele vai ser desenvolvido. E aí, naquele momento, eu fui curado através dessa ministração, desse tratamento de Deus, eu fui curado. Veja, Deus queria limpar meu coração por conta disso. Vamos falar um pouquinho do racional, da razão. Também tem o seu aspecto, né? Quando a Bíblia manda que a gente preencha o pensamento, que a gente tenha a mente de Cristo, que é a referência que tem lá no diagrama da tricotomia, que a Bíblia está dizendo é que para atrapalhar o ataque do diabo que vem pelos 5 sentidos, vem pelo racional, a gente tem que ter uma mente inteligente, uma mente que tem conhecimento, que tem princípios, onde a gente pode se livrar da influência do mal vinda pela carne. Vou dar um exemplo. Então, falei já na questão de adultério, por exemplo. Se você tem na sua mente lá os 10 mandamentos, você tem como princípio a fidelidade, não adulterar, não matar, não levantar falso testemunho. Então, quando vem alguma tentação na carne, alguma raiva que tenta ser gerada ali, você, com o seu pensamento, com os princípios estampados na sua mente, você consegue evitar aquele ataque maligno. Então veja por que Deus quer que nós tenhamos uma mente cheia, cheia de bons pensamentos, cheia de coisas boas, de princípios espirituais, os quais vão ser muito úteis quando a gente sofrer um ataque na região da mente. Então, Paulo fala das fortalezas da mente, né? Ele fala dos sofismas. O que é isso que Paulo está falando? As fortalezas que se instalam na mente são aqueles pensamentos falsos, equivocados, que se instalam e a gente precisa desinstalar para instalar a verdade. Por exemplo, um exemplo de fortaleza que às vezes se estabelece. Eu não sirvo para nada. As coisas comigo são tudo mais difícil. Deus não se importa comigo. São pensamentos falsos que se instalam na mente e que vão servir como postos avançados do inimigo dentro da sua mente para trazer o mal na sua vida, para trazer más decisões. Eu não vou nem disputar isso aqui, não vou nem atrás porque comigo não dá certo, eu sou azarado. E aí você toma uma decisão equivocada. Deus ia te abençoar e você deixou esse pensamento, essa fortaleza do inimigo prevalecer e você foi prejudicado por causa disso. Então veja, nós temos várias frentes de guerra dentro de nós e a maioria delas estão na alma. Por isso que a alma é que acaba sofrendo mais.
é aquela parte, aquela dimensão do homem que sofre mais, tem mais ataques. Por quê? Nós vamos tentar mostrar algumas coisas também. Você sabe que a Bíblia mostra muitas tricotomias. Eu quero ressaltar alguns. Eu falei que existe tricotomia em muitos aspectos da criação de Deus. Vamos ver algumas e vamos explorar um pouquinho para a gente entender e a gente usar aquela comparação, aquela tipologia nas tricotomias que são muito positivas. Inclusive para você entender mais a Bíblia, você explorar melhor a Bíblia. Vamos a algumas delas. Por exemplo, a Trindade é uma tricotomia. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é aquele mais elevado, equivalente ao Espírito. O Filho é Jesus, faz a intermediação, equivalente à alma. E o Espírito Santo, aquele que habita em nós, é aquele mais ligado ao corpo. Então você vê que a tricotomia do homem você pode identificar com a tricotomia de Deus também. Os 3 céus, a mesma coisa. A Bíblia fala que existem 3 céus. O primeiro céu é esse visível, que a gente enxerga olhando para o alto. Ele é o céu ligado ao corpo. O segundo céu é aquilo que Paulo chama de as regiões celestiais. E o terceiro céu é a habitação de Deus. Paulo diz que foi arrebatado até o terceiro céu, onde ele viu a Deus e tal. Então é a morada de Deus. Mesma coisa. Terceiro céu, espírito. Lá Deus é absoluto. Ele reina totalmente, não tem nenhuma ameaça à soberania de Deus. Segundo céu, as regiões celestiais. É lá onde ocorrem as maiores guerras, segundo Efésios 6. Que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra os principados, as potestades, os domínios e as forças desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. Então é lá que ocorre a maior guerra. E no primeiro céu? O primeiro céu é a parte equivalente ao corpo, aquilo que é visível e tudo mais. Então veja que a gente pensa, não, a maior guerra é no corpo. Não é, é na alma. No corpo as coisas são muito visíveis, são muito claras. Satanás não gosta de clareza, ele gosta de engano, ele se disfarça em anjo de luz para enganar. Então ele ataca mesmo a alma, é o centro do ataque dele. Por que ele não ataca o espírito? Porque não é bobo. Se ele atacar o espírito do crente, lá está o Espírito Santo, é derrota certa. Lembre-se, na esfera do espírito tudo vai bem. Deus controla totalmente, pertence a Ele. É na alma onde você vai encontrar os maiores conflitos. Então veja como a tricotomia nos ajuda aí nessa tipologia. Aqui uma tricotomia do Arthur C. Constance, que é um teólogo, ele fala que os 3 filhos de Noé simbolizam a tricotomia. Sem é o espírito, Jafé a alma e Cão o corpo, aquele sobre o qual houve a maldição. Também a tricotomia com relação a Israel. O país Israel é o corpo. Jerusalém, a alma. Por isso Jesus chora por Jerusalém. Por isso Jerusalém é tão importante. Jesus trata as emoções do homem. E o templo é o espírito. Então você vai ler lá a reconstrução do templo, está ligado ao espírito, à conversão do homem, mas a reconstrução dos muros de Jerusalém está ligado à cura da alma. Então, tudo isso explorando bem a tricotomia. Passado, presente e futuro, altura, largura e profundidade, prótons, nêutrons e elétrons, sólido, líquido e gasoso, os 3 estados da água. Até na música nós temos melodia, harmonia e ritmo. Os ofícios de Jesus, rei, sacerdote e profeta. E o próprio tabernáculo, O átrio, equivalente ao corpo. O lugar santo, equivalente à alma. E o santo dos santos, equivalente ao espírito. Lá onde está Deus e nada atrapalha a manifestação dele.
mas o objetivo dele é chegar no lugar santo e, inclusive, no átrio, ele fazer efeito sobre esses três lugares do tabernáculo. Então, como você percebe, essa questão da tricotomia, ela pode ser muito explorada na leitura da Bíblia. Se tem lá na Bíblia, no Antigo Testamento, alguma coisa falando sobre Jerusalém, não entendi isso, não tem nada a ver com Jerusalém. Coloca a alma no lugar e veja se faz algum sentido para você. Então, tudo isso é oriundo do quê? De conhecer a essência do homem, a tricotomia do homem. Então, é bom de estudarmos, ok?